Jó capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Debalde quer dizer em vão, ou de graça, né? Ou por acaso. Porventura não o cercaste tu de bens, ele a sua casa, e tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora vai lá para o verso 5, aliás, do capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa-lhe, porém, a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Amém. Queridos, eu sei que o livro de Jó, ou pelo menos esses 2, 3 primeiros capítulos, é muito conhecido. Eu acho que todo mundo já leu e todo mundo conhece sobre esse diálogo que houve entre Deus, o Senhor, e Satanás. Agora, antes da gente entrar na mensagem, deixa eu trazer só algumas pequenas informações. Eu não queria nem entrar nessa questão teológica, mas às vezes é necessário, porque sabe lá quando a gente vai pregar isso de novo. Mas rapidinho, só uns detalhes aqui. Satanás, você viu que ele tinha um livre acesso à presença do Senhor. A gente percebe isso. Quando esses filhos de Deus, que são os anjos, foram se apresentar diante do Senhor, a Bíblia mostra Satanás ali como uma outra categoria, não como sendo um filho de Deus, mas como uma outra categoria que tem acesso ao Senhor, tá? Então isso mostra que ele tinha acesso. Porém, é importante os irmãos lembrarem que quando Jesus, no Evangelho de João, estava prestes a ir para a cruz, ele disse: agora será expulso o príncipe desse mundo, né? Príncipe desse mundo. Então o que acontece? Em Apocalipse capítulo 12, que narra o nascimento de Jesus, né, do Messias, o arrebatamento dele de volta para o céu, para a glória, e mostra que após ele morrer na cruz, em Apocalipse 12, mostra que houve uma batalha e Satanás foi expulso, perdeu esse acesso. E lá está escrito assim: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, porque o diabo, nosso inimigo, nosso adversário que vos acusava, foi lançado na terra. E ele levou a terça parte dos anjos. Ele foi lançado na terra e não se achou mais lugar para ele no céu. Ou seja, depois da morte de Cristo, Satanás perdeu o acesso. Ele não tem mais esse acesso de chegar diante do Pai, diante de Deus, né, como ele chegou aqui dessa maneira, tá? É importante que fique claro para os irmãos, porque às vezes os irmãos analisam as coisas ainda à luz do Antigo Testamento, como aquela oração de Daniel. O anjo precisou batalhar para vir 21 dias para falar com Daniel. Hoje, irmão, nós não temos mais essa questão, não temos mais esse problema, tá? Por quê? Porque Deus, hoje nós temos o Espírito Santo, então quando nós oramos, a Deus já responde de imediato pelo Espírito e pela palavra, ok? Então a gente tem algumas coisas que a gente tem que compreender, mas enfim, era apenas essa questão que eu queria mostrar para os irmãos. Então, irmão, você vê aqui, Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus lhe faz uma pergunta: Satanás, vem de onde? De andar pela terra e passear por ela. Tens visto o meu servo Jó? Tenho. E Deus mostra para Satanás as virtudes de Jó, as qualidades de Jó, que ele é um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus, que se desvia do pecado, do mal, que vence as tentações, que luta para ser fiel a Deus todo dia. E Satanás, irmãos, acusa Jó diante de Deus, dizendo que Jó é fiel daquela maneira,
fiel daquela forma, temente a Deus, reto, se desvia do mal, se desvia da tentação, porque Jó é interesseiro. Isso é a primeira coisa que Satanás pensa de nós e de você, que a tua fidelidade a Deus é simplesmente porque você é interesseiro. Aí eu te pergunto, será que o diabo está certo? Será, irmão, que você realmente é alguém que se esforça para ser fiel a Deus, para andar nos caminhos do Senhor, para se desviar do mal, para andar em integridade e justiça, apenas porque você tem medo de ser disciplinado por Deus? Apenas porque você tem medo de ser, vamos dizer, castigado por Deus? Será que a tua fidelidade, irmão, é simplesmente com medo de você perder alguma coisa? Por exemplo, tem gente que é dizimista fiel em igrejas, que é dizimista fiel, dê no que der, custe o que custar, pode o mundo estar caindo, pode estar faltando remédio em casa, pode estar a luz cortada, pode estar faltando a feira, pode não ter gasolina no carro, nem dinheiro do ônibus, meu irmão, pode estar tudo virando cabeça para baixo da cadeira, mas o dízimo, pelo amor de Deus, eu tenho que dar, porque eu tenho que ser fiel. Por quê? Com medo de sofrer alguma consequência. É ou não é verdade? Quem aqui já foi dizimista fiel uma vez na vida? Levante a mão. Todos vocês, né? E agora, quem não é mais dizimista? Eu mesmo não sou mais dizimista, não. Aí o devorador agora está na tua vida? Aquelas pessoas que estão lá, outros que vão nas igrejas, que pegam uns envelopes e fazem um voto, fazem um propósito, que pegam um carnê de alguma coisa para pagar aquele compromisso mensal e muitas vezes não dá. Aí o cara agora já tem um dízimo, já tem uma oferta, já tem um envelope, já tem um carnê. Aí agora tem que participar da cantina da igreja também, porque a cantina da igreja tem que apurar para poder dar dinheiro. Aí agora tem que dar mais um dinheirinho também, uma grana também, porque vai fazer alguma coisa ali. E as pessoas vão fazendo isso, irmãos, simplesmente porque elas acreditam que se elas não fizerem aquilo que está sendo proposto para elas, elas vão sofrer alguma consequência diante de Deus. E eu lhe digo, meu irmão, que você está completamente errado se o seu pensamento é esse. Completamente errado. Que Deus não se agrada de maneira alguma quando a nossa fidelidade, o nosso temor a Ele se baseia simplesmente no medo de sofrer alguma disciplina. Isso está errado. Deus não quer de nós, irmãos, um relacionamento de medo. Deus quer um relacionamento de temor, sim, de respeito, de reverência, mas um relacionamento sincero, com amor e com verdade, não baseado em interesses, porque essa, irmão, é a ideia de Satanás. Será que Jó está temendo a Deus de graça? Será que o irmão fulano está temendo a Deus aí de balde, de graça, em vão? O Senhor tem abençoado o casamento dele, tem abençoado a família dele, tem prosperado a vida financeira dele, tem feito isso, aquilo, providenciado, tem dado saúde. É por isso que ele teme ao Senhor. Mas tira essas coisas dele. Ele tem saúde, mas tira essas coisas dele para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. Será que o diabo está certo? O diabo acha, pensa, ou o diabo e os ministros dele, né, podem dizer por aí que a tua fidelidade a Deus é só porque você tem saúde, que a tua fidelidade a Deus é só porque a tua vida financeira está boa, que a tua fidelidade a Deus, teu temor a Deus é só porque você é próspero, só porque o teu casamento está bem, tua família está bem. E com tristeza eu lhe digo, irmão, que em muitos casos ele está certo. Tem muitos de nós, tem muita gente que só está indo congregar,
não é porque ele ama a Deus de verdade, é porque ele tem segundas intenções, segundos interesses. Eu vinha andando de casa, né, que eu moro aqui perto, e a irmã Eliane ia passando. A irmã Eliane espera pela gente. Aí eu vim com a minha esposa, vinha acompanhando, e ela vinha falando que o ônibus que ela vinha lotado de pessoas para ir para uma igreja bem ali, que a exploração financeira é em altíssimo grau. Parece que vinha pessoas de 70 anos, mais de 70 anos dentro do ônibus, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas de meia idade, muita gente. E eu falei, Eliane, como é que as pessoas fazem um sacrifício desse tão grande para ir para uma igreja, para chegar lá e ainda por cima serem exploradas? Mas sabe por quê? Por causa das segundas intenções. Porque esse, irmão, se você abrir a mente para entender o que eu estou querendo dizer hoje aqui, esse é o evangelho pregado pelo diabo, o evangelho das segundas intenções. Porque o diabo sabe que para atrair pessoas para ele, para enganar pessoas e para prender pessoas ali junto dele, ele precisa dar para elas o que elas anseiam, o que elas cobiçam. Por isso ele apresenta esse evangelho, esse outro evangelho, esse falso evangelho. Aqui foi o seguinte: porventura temer a Jó Deus de graça? Não, ninguém quer temer a Deus de graça. Então vamos fazer o seguinte: como ninguém quer temer a Deus de graça, tem dado os bem a ele e a sua casa. Então a proposta do diabo é essa, no evangelho que ele prega: promete bens para eles, que eles vão vir ser fiéis, abençoa tudo quanto eles têm, você vai ser abençoado em tudo quanto você tem, na obra das suas mãos, e prometa isso para eles, que eles vão ser fiéis. Multiplique o seu gado na terra, abençoe sua família e a sua saúde, que ele vai ser fiel. É ou não é essa a proposta da maioria das igrejas? Sim ou não? Sim. Nós que já fomos de outras igrejas, a gente sabe muito bem isso, que essa é a proposta. Nós que já frequentamos, visitamos muitas igrejas, sabemos muito bem disso. É só olhar para as campanhas que se fazem cada semana. Campanha para isso, campanha para aquilo, campanha para isso, campanha para aquilo. Sexta-feira forte, quinta-feira da quebra da maldição, terça-feira da família, quarta-feira da prosperidade. É só olhar para a proposta deles, e você vai ver, meu irmão, que é exatamente o que está por trás daquilo, é essa proposta de Satanás, que o homem só teme a Deus, só serve a Deus, só fica bonitinho, santinho, direitinho na igreja, se Deus estiver fazendo alguma coisa por ele. Aí ele vai e diz, mas e enquanto o diabo está vendo isso em Jó, ou pelo menos está pensando isso a respeito de Jó, que olha o que é que Deus via. Deus via em Jó, vamos voltar aqui no verso de número 7. Não, no verso 8: ninguém é na terra semelhante a ele, ou seja, um homem fiel, sincero, reto, temente a Deus, desvia do mal. Já na visão de Deus, a pessoa de Jó era um homem fiel, reto, temente a Deus, desviava do mal. E olha que Deus, ele olha diferente do que Satanás olha, ele vê diferente do que Satanás vê, ele pensa diferente do que Satanás pensa. Eu uso o termo pensar, né? Claro, de uma forma ilustrativa, porque a Bíblia ela dá características para nós compreendermos Deus. Não é que Deus fica lá pensando, deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Não, Deus não fica pensando, né? Ou planejando, deixa eu ver, não, isso aqui não dá certo. Não, Deus não é assim, é diferente da gente. Agora, como a gente não consegue compreender Deus,
atingir a altura da magnitude dos pensamentos de Deus. Aí a Bíblia atribui algumas linguagens humanas, né, que até eu aprendi recentemente, que é antropopatismo, né, atribuir sentimentos a Deus. Deus está triste, Deus se arrependeu, enfim. Então, Deus, ele olha diferente. Deus, ele olha o nosso secreto. Deus, ele olha a nossa intenção. Deus, ele olha o nosso coração. Deus, ele olha de fato para dentro de nós, o que nos motiva. Satanás não, ele olha por fora. E Deus, ele olha por dentro. Aquele que olha por fora viu que o interesse de Jó, que o temor de Deus que Jó tinha a Deus era por interesse. Aquele que olha por dentro, que é Deus, que sonda, viu que não. Viu que realmente Jó era fiel mesmo. Quando Deus abre a boca para dizer que Jó é fiel, temente a Deus e reto, é porque de fato Jó era isso, porque Deus sonda e sabe, conhece. Aí eu te faço uma pergunta aqui, irmão. O que importa para você? A opinião que Satanás diz ao teu respeito? A opinião do diabo? Ou o que Deus diz ao teu respeito? O que Deus sabe ao teu respeito? O que importa para você? Claro que o que importa para nós é o que Deus sabe. É o que Deus vê a nosso respeito. Não é isso? Amém? Mas aí vem a questão: o que é que Deus vê ao teu respeito? Porque será que tanto o diabo como o ser humano só pode ver por fora? Nós olhamos aqui e vemos pessoas, obreiros fiéis. Olhamos aqui e vemos um rebanho fiel, esforçado, dedicado, que não mede esforço para pegar um ônibus, para gastar gasolina do carro, para vir para um culto. O que nós olhamos e vemos aqui são pessoas que nós encontramos na rua, estão ali dando um bom testemunho, estão ali andando convenientemente, conforme a Bíblia orienta a andar. Mas será que você é realmente isso que você está passando a ser? Ou será que Satanás está certo? Entenda isso, irmão. Não adianta apenas nós termos uma aparência de fidelidade. Para o diabo, Jó tinha só uma aparência de fidelidade. Na verdade, ele não era fiel coisa nenhuma, era só baseado em interesses. Não adianta apenas termos uma aparência de fidelidade. Não adianta apenas servirmos a Deus por interesses. O que importa de verdade, irmãos, é o que Deus diz ao seu respeito. Quando alguém te acusar, quando alguém te apontar, analise duas coisas importantes. Quando alguém te acusar, quando alguém te apontar, quando alguém se levantar contra você, analise duas coisas importantes. Se realmente você tem uma vida com Deus, se realmente você anda em retidão, se realmente você sabe, se realmente você teme a Deus e anda nos caminhos de Deus, e aquela pessoa está errada, ou se realmente você é o que aquela pessoa diz que você é. E se você é a pessoa errada, que só tem uma casca, uma aparência que aquelas pessoas estão falando, ou mesmo o diabo, então meu conselho é: se desesperar, botar uma corda no pescoço, pular do precipício? Não. Consertar. Consertar. É ouvir e dizer: realmente, Senhor, eu não tenho passado de um hipócrita. Sabe, chegar diante de Deus ali com humildade? Amém? Senhor, realmente eu estou sendo hipócrita mesmo. Realmente, Senhor, estou sendo falho mesmo. Preciso me consertar. Ou então, se você está certo e o que Satanás tem falado, está falando, eu tenho
tenho certeza que o que não falta é alguém falando alguma coisa a seu respeito, ou pensando. Então, mas se você está de fato, com toda a sua imperfeição, mas você está realmente servindo a Deus de todo o coração, e Deus sabe disso, da sua integridade, da sua retidão, então simplesmente não se preocupe e continua seguindo a tua caminhada com Deus, amém? Mas Deus, ele decidiu fazer uma coisa. Deus, ele disse: então vamos colocar Jó à prova. Mate seus 10 filhos, tome todos os seus bens. Você sabe que Jó perdeu tudo, né? 10 filhos morreram no mesmo dia. Toda a riqueza de Jó, gado, tudo que era de gado miúdo, gado graúdo, camelo, tudo, ele perdeu tudo. E no capítulo 2, que eu fiz questão de ler, no verso 4 e 5, eu vou mostrar que depois também ele pegou uma doença de pele terrível. Ele ficou lá em cima da cinza se coçando com um caco de telha. Deus colocou Jó à prova. Deus colocou Jó à prova para pelo menos 2 propósitos. Porque Deus não precisava de provar Jó para ver que Jó realmente era fiel. Você acha que Deus precisa te provar para ver que tu é fiel? Deus está lá no céu: rapaz, eu vou provar o Gilmar para ver se o Gilmar realmente é fiel a mim. Deus não pensa dessa maneira. Mas Deus colocou Jó à prova por pelo menos 2 motivos. E Deus coloca nós à prova por mais de 2 motivos, muito mais. Primeiro motivo pelo qual Deus colocou Jó à prova, claro, no contexto que nós estamos lendo aqui, primeiro motivo foi para mostrar para Satanás que aquilo que ele viu na aparência a fidelidade que ele viu na aparência de Jó, e que ele duvidava que aquela fidelidade era no coração também, foi para provar para Satanás, não que Deus precisasse provar, mas isso está registrado, aconteceu isso, esse contexto está aqui, então a gente precisa analisar. Foi para provar para Satanás que de fato Jó era fiel, não apenas na aparência, mas também no coração. Porque embora, se você ler o livro inteiro de Jó, você vai ver que embora Jó em momento algum blasfemou contra Deus, mas você vai ver um homem sincero, sofrendo, né? E perguntando a Deus muitas vezes o porquê. Você vai ver que Jó perguntou o porquê. Ele se angustiou, ele se entristeceu. Então, você vai ver que, embora Deus permitiu Satanás fazer tudo aquilo, tirar tudo, inclusive a saúde dele e os filhos, Jó não blasfemou em momento algum. Ficou provado para Satanás que Jó de fato era fiel, não apenas na aparência, mas de coração. Porque é assim que o crente, irmãos, de fato manifesta sua fidelidade. Não é na abundância, na fartura, na prosperidade, na riqueza, também. Claro que também nessas horas nós temos que mostrar nossa fidelidade, mas também quando estamos no sofrimento, quando perdemos um ente querido, quando perdemos bens materiais que lutamos para conseguir, e quando a nossa saúde está debilitada. Então, com isso, Deus estava provando para Satanás que Jó era fiel. Segundo motivo, o Deus que sonda o coração e conhecia Jó perfeitamente, para mostrar também para o próprio Jó, que depois os amigos de Jó vieram acusar ele. E os amigos de Jó vieram acusar ele: rapaz, Jó, confessa logo aí, né? Aqueles 3 amigos, confessa logo aí, tu pecou, tu saiu com alguma mulher, tu fez alguma coisa errada. Por isso Deus está fazendo isso. Por quê? Porque era aquilo que estava na mente das pessoas também em relação a Jó. E Deus também estava provando para as pessoas que estavam em volta de Jó, segundo motivo, que Jó era um homem realmente fiel e íntegro, temente a Deus. O terceiro motivo era para provar para o próprio Jó a sua fidelidade para si mesmo, que realmente purificar a fé dele, como disse como disse Paulo, que Deus importa que pouco tempo passemos por várias tribulações
para que a nossa fé seja provada e mais purificada do que o ouro que perece, para que se ache em louvor e honra e glória no dia do Senhor. Então a nossa fé, ela é provada para nós mesmos. Quando Deus nos coloca à prova, esse é o terceiro motivo. Quarto motivo, quando Deus nos coloca à prova, é para provarmos para nós mesmos, para nós vermos em nós mesmos se nós somos fiéis de verdade ou não. Entendeu isso? Não é para Deus ver se você é fiel. Deus não precisa ver se você é fiel. Deus já sabe se você é ou não. Eu não consigo conceber, irmão, um Deus lá no céu. Rapaz, deixa eu ver agora se o Danilo é fiel mesmo de verdade. Deixa eu provar ele aqui para ver se ele é fiel. Minha mente não consegue conceber isso. Se Deus é o Deus que a Bíblia mostra, um Deus onisciente, onipresente, que conhece tudo, eu não posso pensar dessa maneira. Mas para provar para nós mesmos se nós realmente somos fiéis, porque muitas vezes até nós mesmos temos dúvidas, sabia? Nós mesmos não sabemos como nós nos lidaríamos com determinadas situações, porque às vezes a gente ajuda uma pessoa que perdeu um parente querido, a gente para dar conselho é uma bênção. Alguém que está passando por uma prova financeira, no desemprego, no aperto, nós somos uma bênção também. Para orar por alguém, ou aconselhar alguém, ou motivar alguém que está doente, que está enfermo, nós também somos uma bênção. Para falar de fé, meu irmão, é com a gente mesmo. Nós somos o povo da fé. Mas aí quando a coisa é com a gente, quando a coisa é conosco, meu irmão, se Deus te coloca, por isso que Deus, quando tira você do pecado, que a tua vida está uma bênção lá, uma bênção, né, lá no pecado, está tudo bem. Quando Deus tira você da heresia, da apostasia, da garra dos falsos profetas, que está tudo bem lá, e Deus te tira, Deus te resgata do pecado do mundão depravado, ou das garras dos hereges, dos falsos profetas, Deus te tira de lá. É por isso que Deus começa a passar você na casca do alho, como diz aqui no Nordeste. Já percebeu isso, Maico? Quando a gente sai lá das heresias, ou do mundão, ou das heresias, meu irmão, que estava tudo bem lá, quando a gente vai mesmo para Cristo, a prova que vem. Já percebeu isso? Ainda não? Pois se prepara que você não vai ficar fora não, meu irmão. A prova vai vir sim, sem dúvida. É por isso, irmão. É por isso. Para que você seja, irmãos, purificado, para que você seja provado, lapidado e transformado em si mesmo através das provações. Por exemplo, você só vai aprender a agradecer a Deus de todo o coração pelo pãozinho carioca que você toma de manhã para o café da manhã, no dia que faltar dinheiro para comprar o pão carioca. No dia que faltar dinheiro para comprar o pãozinho carioca, que você vê de alguma forma, meu Deus, eu tinha condição de comprar pão carioca, eu tinha condição de comprar até um caçoar de pão carioca. Caçoar é aquele negócio de madeira que bate em cima do jumento lá no interior. Eu tinha condição de comprar até um caçoar de pão para comer, agora eu não estou com condição de comprar nenhum pão para comer. Aí você vê milagrosamente Deus colocando o pão na tua mesa. Aí você vai aprender, quando comer aquele pãozinho, meu irmão, você vai aprender a agradecer a Deus até pela última migalha que cai em cima da mesa. É para nos moldar em nós mesmos, é para nos lapidar em nós mesmos. Irmão, será que nós estamos preparados para passar por isso? Muitos de nós, irmãos, quando entramos na prova, temos abandonado o barco. Muitos de nós, quando entramos na prova, temos pulado fora. Meu Deus, que é isso, meu Deus? Depois que eu saí do mundo, ou depois que eu saí da heresia, que eu entrei no caminho que diz que a verdade é só prova, não, eu estou fora disso, vou voltar lá e fazer campanha de novo, vou voltar lá e pegar de novo lá o lenço ungido, a medalha ungida, a fronha ungida. Isso passa na mente das pessoas, o conflito, o confronto. E Deus está te provando, meu irmão, exatamente, porque a prova de Deus também, quinto ponto, é uma peneira.
Deus não quer entre o povo dele, ou no meio do povo dele, ou junto a ele, dizendo que segue a ele, irmão, o povo interesseiro. A nossa fé em Deus precisa ser uma fé incondicional, porque a fé condicional é produzida pelo homem. Deus, se o Senhor me der aquilo que eu estou pedindo, eu te dou esse celular aqui de oferta. A fé condicional, que condiciona alguma coisa, é uma fé da mente humana. Mas a fé que é dada como dom pelo Espírito de Deus, ela não é condicionada a nada. É como João disse: eu não amo a Deus porque simplesmente eu amo a Deus, mas eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro e colocou em mim o seu amor. Vamos olhar o exemplo dos profetas. Elias era fiel ou não era? Fidelíssimo. Profetizou uma seca, faltou água, faltou pão. Deus disse: Elias, agora você vai lá para o Ribeiro de Querite, dormir no chão, em cima de uma pedra. Eu vou te dar 2 refeições por dia, uma de manhã, outra tardinha, e você fica satisfeito. E é os corvos que vão trazer pão e carne de manhã, pão e carne de noite, vários dias comendo. Elias se desviou, permaneceu fiel. Quando acabou as águas do ribeiro, aí não tinha mais onde beber, ele disse: agora vai lá para Sarepta, uma viúva lá vai te dar de comer. A teologia da prosperidade não aceitaria isso. Uma viúva, Senhor, eu não aceito. Sim, uma viúva, mas deve ser uma viúva pobre, mora numa mansão. Uma viúva rica, aliás, né? Deve ser uma viúva. Elias, é uma viúva pobre. Inclusive lá também ela não tem nada. Você ainda vai ter que orar para o azeite aumentar e a farinha multiplicar. E ele se desviou por isso? Paulo, 5 vezes 39 cibatada, 3 vezes apanhou de vara, apedrejado, o navio afundou 3 vezes, preso, insultado, criticado, caluniado. Desviou por isso? Porque a fé deles não era mental, não era condicionada a alguma coisa. Me dá isso que eu vou ser fiel, me dá isso que eu faço isso. Não, era a fé dada pelo próprio Deus como um dom no espírito do homem. E quando nós temos essa fé, pode vir as provas que vier, que por mais que nós nos angustie, como o profeta Abacuque no capítulo 2, Senhor, por que isso, Senhor, por que aquilo, mas que a gente se atribule, sim, fique ali angustiado, mas aí no capítulo 3 de Abacuque, sim, ainda não haja fruto na videira, o fruto da oliveira minta, não haja vacas no curral, eu confiarei no Senhor. E essa fé, irmão, ela vem como uma peneira, como Deus, como Jesus, antes de ir para a cruz, disse para Pedro, na noite em que ele foi traído. Pedro estava lá todo entusiasmado, carne pura, aquela entusiasmação de Pedro, entusiasmamento, sei lá, aquele entusiasmo de Pedro, carne pura, só carne mesmo. Senhor, até a morte eu vou. Sabe aquele crente todo entusiasmado, que daqui a pouco o fogo, o pedão antes de se converter. Vou contigo, Senhor, vamos, estamos juntos. Aí já diz: Pedro, deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser besta, porque hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. E outra coisa, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, ó. Que é isso, Senhor? Cruz credo. Não é o Papa da Igreja Católica, né? Com certeza ele fez uma Ave Maria lá na hora, um credo, um salva rainha, alguma coisa. Que é isso, Senhor? Eu vou acender 3 velas brancas. Não, vai me negar e Satanás vai peneirar vocês como trigo, e vocês vão ser peneirados. Mas eu roguei para que tua fé não desfaleça. Aí Pedro, antes de se converter, fraquejou, não foi? Fugiu, correu, se escondeu. Imagine, meu irmão, a crise que esse homem não viveu depois disso. A Bíblia não relata, mas imagina aí no psicológico. Dá para você imaginar.
Agora olha, depois que aquele homem foi revestido do Espírito Santo, que recebeu de fato o dom da fé, recebeu o batismo do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, olha aquele Pedro, ousadamente pregou lá para um monte de gente ouvir, 3.000 pessoas se converteram, foi preso, apanhou, foi perseguido, prenderam ele para matar, Deus não deixou, mandou um anjo lá, a igreja orando, passou por muita luta, tribulação, perseguição, sofrimento, mas nunca ele pulou fora do barco, não apostatou, não desviou. A fé deles era provadas para eles mesmos, eram provadas em si mesmo, através da tribulação, da luta, da diversidade, porque a Bíblia diz que a nós foi dado em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele, e que a nossa leve e momentânea tribulação aqui nessa terra produz para nós um eterno peso de glória. Então, meu irmão, quero te dizer que para encerrar, para concluir, Satanás pensa assim algo a seu respeito, e as pessoas também que estão em sua volta. Mas o que é que Deus diz a teu respeito? Se elas estão certas, se o diabo está certo, então muda, conserta esse negócio. Mas se o que Deus tem visto realmente é bom, é uma fé genuína, legítima, verdadeira, e por isso que Ele está te provando, porque Salmo 1 diz que o pecador não permanece na congregação do justo. É por isso que na igreja de Deus não tem campanha de prosperidade, é por isso que na igreja de Cristo não tem campanha de envelope, é por isso que na igreja de Cristo, meu irmão, não tem proposta extraordinária, que traga que você vai receber 100 vezes mais, que na igreja de Cristo, meu irmão, não tem pregação triunfalista, sensacionalista, para massagear o ego das pessoas. É por isso que na igreja de Cristo, meu irmão, se prega e se conduz na verdade, porque aí os pecadores vão pulando fora, e os eleitos vão permanecendo junto, e a peneira vai sendo feita, o povo vai sendo purificado, e aqueles que são de Deus de verdade, que enfraqueceram em algum momento, vão se levantar, vão se pôr de pé e retomar sua caminhada. E se esse é você essa manhã, meu irmão, então te levanta, ergue a cabeça. Pastor, eu já cometi tantos erros na minha vida, já falhei tanto, pastor, e eu não tenho conseguido, eu tenho lutado, eu tenho errado cada vez, mas pastor, eu amo a Deus. Deus sabe que eu amo de todo o meu coração. Então continua lutando, e volta. Você, ministro de Deus, pregador do Evangelho, evangelista, missionário, obreiro, você que Deus deu um dom para servir a Ele, tocando, cantando, pregando, louvando, evangelizando, dirigindo congregação, pregando nas ruas, Deus te deu um dom, um talento. Aí de repente você passou por uma prova terrível. Não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus tem que saber se você é fiel ou não, mas é para o teu próprio bem. Não há nenhuma prova que venha sobre nós que não seja permitida por Deus, ou mesmo propósito dele. E não há nenhuma prova que nós passemos por ela que não seja para o nosso próprio bem, o nosso próprio crescimento, o nosso próprio aprendizado. O autor aos Hebreus diz que no momento da prova é ruim, mas depois produz um fruto tão bom. Quem aqui não passou por prova, que hoje pode dizer, realmente, pastor, eu aprendi mesmo, foi na prova. Hoje eu aprendi mesmo, cheguei até aqui na caminhada por causa das provas. E eu tenho amadurecido muito por causa da prova. Então, meu irmão, por isso Deus vai continuar provando, porque Deus tem propósitos quando nos prova. Então eu posso te dizer uma coisa aqui, meu irmão, está na prova, continua fiel para envergonhar Satanás. A proposta é sexual, é financeira, é indecente, continua fiel, rejeita para envergonhar o diabo, para contrariar aqueles que estão em tua volta, humanos,
que deseja o teu mal e quer o teu mal e só espera a tua queda. Provar para você mesmo, que embora você seja imperfeito, falho, e a menor dos menores, se você se acha, para provar para você mesmo que você é fiel a Deus. E por quê? Não por uma fé mental condicional, mas porque Ele te deu o dom, e porque Ele está contigo todo dia, até a consumação do século. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.